Pessoal, nós vamos falar um pouquinho do alongamento. Alongamento, didaticamente, a gente costuma trabalhar o corpo inteiro, mas separa em membros superiores e membros inferiores, né? Então eu estou aqui com o Thales e com a Gabi. O Thales vai fazer alguns alongamentos para a gente dos membros superiores, tá? Então nós vamos começar lá, Thales. Elevação dos braços, tá? Acima da cabeça. Isso. Observe que esse tipo de alongamento é um alongamento onde a gente vai melhorar toda a amplitude ou a flexibilidade da musculatura do grande dorsal, tá? Também conhecido como latíssimo do dorso. Essa musculatura ela dá bastante suporte para movimento dos braços em diferentes execuções, em diferentes tipos de exercício, tá? Geralmente a gente deixa de 15 a 20 segundos cada alongamento. Isso vai muito do conforto do praticante. Quando o indivíduo já tem uma boa aptidão física como o Thales, ele pode estender até 30 segundos, mas uma pessoa que está começando, ela pode ter desconforto nas articulações ou mesmo cansaço da musculatura. E isso vai fazer com que ele possa reduzir esse tempo para uns 5 a 10 segundos, tá? Vamos trocar um pouquinho, Thales. Mãos à frente, ó. Observa aqui que ele também continua alongando toda a musculatura da região dorsal. Vira um pouquinho assim para a câmera, tá? Ele continua alongando toda a musculatura da região dorsal, só que em outro posicionamento. Então ele fez uma elevação dos braços, agora está trabalhando com uma flexão dos ombros, né? A musculatura auxiliar também está sendo alongada, né? Vamos trocar um pouquinho, Thales, alongar um pouco da musculatura do tríceps agora, musculatura específica do braço. Vira um pouquinho de costas assim, ó. Isso. Ó lá. Ele puxa atrás da cabeça e segura na sua amplitude máxima que ele consiga, desde que não tenha desconforto nas articulações, tá? Quando a gente alonga o tríceps, se a gente for trabalhar com se for praticantes de atividade física, não tem problema, não vão ter esse desconforto. Mas se for indivíduos que estão começando a atividade, o que pode acontecer? Um desconforto na articulação do ombro. Então a gente pode optar por um movimento mais confortável. Volta aqui, Thales. Vamos mudar um pouquinho, usar o braço esquerdo aqui na frente, ó. Olha lá. Observe que esse movimento a gente não alonga tanto o tríceps, né? É mais a musculatura do deltoide, mas é um movimento mais confortável para essas pessoas que não têm hábito de fazer alongamento, tá? Como nós fizemos o alongamento, né, para a região dorsal, musculatura do tríceps e um pouquinho do deltoide, agora nós vamos trabalhar o compartimento anterior no alongamento do tronco, que é toda essa musculatura aqui do peitoral, né? Então o peitoral, nós possuímos o peitoral maior e o peitoral menor, que é uma musculatura mais profunda. E esse tipo de movimento aqui, ele ajuda a alongar os dois peitorais, tanto o maior quanto o menor, melhorando a sua amplitude, né, articular. E também, em consequência, alonga toda a musculatura do braço, tá? O bíceps braquial e a musculatura do antebraço, que são os flexores de punho, de dedo, e uma musculatura que dá bastante suporte na execução de exercícios posteriores que eles vão fazer, que é o bráquio radial, tá? Uma musculatura muito importante de a gente trabalhar, talvez como alongamento, talvez a maioria das pessoas não dão importância, às vezes é por não saber que é importante fazer esse tipo de alongamento, é a musculatura do pescoço, né? A gente tem o primeiro segmento da coluna vertebral, que é a coluna cervical, e ela é muito fragilizada e tem a passagem muito de nervos e vasos sanguíneos nessa região. E essa musculatura aqui, ela dá bastante suporte na estabilização das vértebras, para que não ocorra uma protusão discal e futuramente uma hérnia de disco. Então é importante trabalhar uma mobilidade maior dessa região aqui, tá? Então tem a flexão lateral do pescoço, que nós vamos alongar toda a região posterior do movimento, né, com musculaturas com nome até complexo aqui, que nós temos o esternocleidomastoide, os escalenos do pescoço, o esplênio da cabeça e do pescoço. Toda essa musculatura dá uma boa estabilização para essa região cervical. Do outro lado, Thales. Isso.
Lembrando também, tá? Isso vai do conforto, se a pessoa tiver dor nessa região, diminui a amplitude. Lembrando que a gente está usando um modelo aqui que é o Thales, que é um atleta de alto rendimento, né? Então isso não são todas as pessoas que têm esse nível de aptidão, né? Outro movimento é a flexão do pescoço, para alongar toda a musculatura posterior do pescoço e da cabeça. E isso melhora o espaço intervertebral e facilita os movimentos durante a execução. Lembrando também 5 a 10 segundos, de 15 a 20 ou 20 a 30, depende do nível do indivíduo. Outra coisa importante que eu queria citar é alongamento, aquecimento, que nós vamos falar posteriormente. É muito importante a gente reparar o local que a gente está fazendo. Como nós estamos hoje aqui e o clima aqui ele deve estar, né, por volta de 8, 9 graus, então geralmente o aquecimento e o alongamento ele perdura um tempo maior. Se a gente tivesse numa temperatura entre 20 e 25 graus, não tem necessidade de a gente fazer tanto alongamento e tanto aquecimento. E nós vamos estar fazendo um aquecimento agora para os membros inferiores, tá? Então, a Gabi ela vai apoiar, o primeiro músculo que nós vamos trabalhar é o compartimento anterior da coxa, tá? Que é o quadríceps, né? O quadríceps femoral aqui, ele é conhecido como quadríceps porque ele é formado por 4 músculos, tá? São os 4 principais músculos da coxa. Então ela vai fazer uma flexão do joelho, apoiando a mão, né? E essa mão dela aqui, ó, quando a gente quer dar ênfase para o quadríceps, o ideal é que ela segura na base do tornozelo aqui e relaxa a musculatura da perna. E assim, quanto mais execução, quanto mais extensão do coxo femoral ela vai fazendo, mais alongamento do quadríceps vai acontecendo. Isso também lembrando que a gente tem um nível de aptidão. Quem não tem um grau de flexibilidade maior, flexiona o quadril e diminui a flexibilidade ou alongamento da musculatura do quadríceps. Quando eu quiser trabalhar também musculatura da perna, que é o compartimento anterior, que muita gente sente essa dorzinha aqui, principalmente quando vai fazer exercícios de caminhada ou corrida, o interessante é que segure um pouquinho mais no terço anterior do pé para poder alongar essa musculatura conhecida como tibial anterior, que pode ocorrer o popular canelite dos exercícios de marcha, os exercícios contínuos, tá? O compartimento posterior da coxa ele é formado pelos isquiotibiais, tá? São musculaturas importantes, não tão forte quanto o quadríceps, mas musculatura que dá potência no movimento, né? E essa musculatura é uma musculatura que, quando ela tem um grau de flexibilidade reduzida, ela fica muito vulnerável à lesão. Então a Gabi vai fazer aqui alguns movimentos para a gente poder identificar. Apoia o pé lá, Gabi. Isso, ó. Então, como a gente pode observar, a Gabi tem uma facilidade muito grande, né, de flexibilidade, e ela está aqui, ó, fazendo o alongamento de toda a musculatura do isquiotibial. Quando ela força um pouquinho a ponta do pé, ela acaba alongando também a musculatura da perna. Tá? Conhecida também na anatomia humana como gastrocnêmio, que é o nome científico dessa musculatura. Musculatura importante para a marcha, para a execução de movimentos, e essa musculatura ela pode sofrer distensões, contraturas, quando ela não tem um grau de flexibilidade adequado. Esses exercícios aqui, o importante quando ela faz em pé é manter uma flexão da perna oposta do joelho aqui, ó, da articulação, para ter uma distribuição melhor das forças e não forçar a coluna. E sempre observando, quando a gente visa alongar uma musculatura, é preservar suas estruturas, né, posturais, para que você acabe não forçando um lado mais que o outro, ou uma musculatura mais que a outra, né? Pode tirar, Gabi. A gente tem também uma variação desses exercícios, tá? A gente pode fazer esses exercícios de alongamento em pé, como pode fazer os exercícios de alongamento sentado também para isquiotibial. Tá? Um exercício também para alongar a musculatura da panturrilha, né, que é o gastrocnêmio, se a gente pode ter, como a Gabi fez posteriormente, né, anteriormente, o movimento junto com o isquiotibial, ela pode fazer apoiando em algum suporte, né?
Nesse caso aqui ela está apoiando numa barra fixa, mas ela pode apoiar num degrau, né? Pode apoiar em qualquer tipo de suporte que ela vai sentir, vai estar alongando essa musculatura e mais o tendão do calcâneo, também que é um tendão bem espesso que pode gerar inflamações, tendinites grandes aí por falta de flexibilidade. Continuando aqui, gente, nos alongamentos dos posteriores da coxa, essa é uma variação. A Gabi fez o movimento em pé, agora ela vai fazer um movimento sentado. Tá? Faz a dorsiflexão do tornozelo, segura na ponta do pé. Algumas pessoas podem não ter esse grau de flexibilidade. Limita, volta um pouquinho, segura até onde consegue, mantém a coluna retinha e aos pouquinhos vai flexionando a coluna e tentando descer. O importante do exercício é a gente sempre tentar forçar essas amplitudes, porque se a gente sempre ficar na mesma amplitude, a tendência é que a gente não vai tendo ganhos significativos de flexibilidade. Tá? Nós falamos um pouco dos alongamentos do compartimento anterior e posterior da coxa, lembrando que a gente tem também musculatura no compartimento medial e lateral da coxa. Então nós vamos fazer isso aqui, um pequeno afastamento das pernas, isso, e a Gabi vai forçar um pouquinho o tronco para frente, ó. Ao mesmo tempo que ela está forçando, está alongando os posteriores, ela está tendo uma melhora da flexibilidade também da musculatura do compartimento medial, que são os adutores, né? Musculatura muito comum que ocorre lesão principalmente em atletas de várias modalidades esportivas, tá? Outra musculatura que a gente pode estar trabalhando, une um pouquinho os pés, é a musculatura do compartimento lateral da coxa, né? Então faz uma flexão, cruza-se as pernas, ela vai fazer o alongamento de toda essa musculatura aqui, né? Desde o vasto lateral, que faz parte do quadríceps ainda, mais um tensor da face aqui e mais da musculatura do glúteo. Tá? Tanto do lado direito e do lado esquerdo. Lembrando que o tempo ele vai variando de 5 até 30 segundos. E lembrando do ambiente externo que a gente está praticando a atividade.